que no meu cartório eu sou responsável tanto pelo andamento das medidas protetivas de urgência quanto pelo andamento do processo desde o recebimento da denúncia até o cumprimento de acórdão. E como que esses processos são divididos? Cada processo ele tem um número de distribuição e, de acordo com esse número, o seu final vai ser o nosso processo. Então, por exemplo, os meus processos são finais 1 e 8. Então, eu entro no SAGE, filtro os meus processos e dou andamento. Então, a gente vai dividindo o nosso dia. Geralmente, eu começo com medidas protetivas que são mais urgentes, aí depois que eu acabei, vou para as ações penais, começando por processos de réu preso e depois a gente cumpre os outros processos que acabam, são urgentes, claro, mas a medida protetiva é mais. Vou falar um pouquinho do cumprimento das medidas protetivas. Quando as mulheres elas estão em situação de risco ou de vulnerabilidade, elas podem solicitar a medida protetiva via boletim de ocorrência ou pela Defensoria Pública. Essas protetivas elas chegam para nós e nós damos o andamento. O juiz decide se é caso de deferimento ou de indeferimento. Se for de indeferimento, a gente intima a vítima. Caso for deferimento, a gente intima a vítima e o averiguado. E depois que eles forem encontrados, essas medidas protetivas elas estão vigentes. Então, fazemos o acompanhamento. Depois de 6 meses, essa vítima é intimada para justificar se precisa a manutenção dela. Então, se for o caso, nós pedimos Patrulha Maria da Penha. Então, tudo que é relativo a esse expediente de medidas protetivas Lei Maria da Penha, a gente cumpre. E em relação à ação penal, eu recebo o processo no momento do recebimento da denúncia, ou seja, o Ministério Público oferece a denúncia e o juiz decide se recebe a denúncia ou não. A partir desse ponto, nós citamos o réu, nós intimamos as vítimas e depois disso o processo vai para o momento de oferecimento de resposta. O réu, depois de citado, tem 10 dias para oferecer a resposta à acusação por meio de advogado. Se não tiver, tem que nomear um dativo. Depois vem a audiência. A audiência é a única parte que a gente não dá andamento. Depois da audiência, o processo volta para a gente para que seja cumprido o termo de audiência, para ver se já transitou em julgado, se vai ter recurso. Se tiver recurso, a gente tem que mandar para o TJ, né, que vai ser para a segunda instância. Senão, a gente pode dar os andamentos e encerrar o processo. Aí vai depender de como está o andamento. E ainda se tratando de ação penal, é importante frisar que nem sempre o réu é condenado. Vai depender muito da situação. Muitas vezes ele é condenado ou ele pode ser absolvido. Pode acontecer de, por exemplo, tentar a citação dele, ele não é encontrado, o processo vai para suspensão de acordo com o artigo 366 do Código de Processo Penal. Pode acontecer também de, no meio da ação penal, o juiz rejeitar a denúncia por achar que não seja caso, né, de dar andamento na denúncia. Então, assim, muitas coisas podem acontecer nesse meio tempo no processo, e isso é o que faz o nosso trabalho, assim, ser interessante. Eu gosto muito dessa parte processual, porque, assim, por mais que seja um serviço rotineiro, um processo ele não é igual ao outro. Cada um vai ter a sua particularidade e o seu momento, e isso é o que faz o nosso trabalho, assim, ser bem mais dinâmico.